Desde o ministério mortal de Jesus Cristo, muitos se esforçam para registrar seus milagres e ensinamentos e publicá-los ao redor do mundo no idioma falado pelo povo. Jerônimo viajou para Belém no século IV e, como requerido pelo Papa, dedicou toda a sua vida à codificação da tradução da Bíblia em latim, que dominou o cânone católico por 1.600 anos. 1000 anos mais tarde, John Wycliffe traduziu a versão de Jerônimo da Bíblia em latim para o inglês e estimulou sua propagação pela Inglaterra. 150 anos mais tarde, William Tyndale, na Inglaterra, e Martinho Lutero, na Alemanha, usaram a versão original em grego e hebraico para traduzir a Bíblia para o vernáculo popular. Ninguém podia imaginar a controvérsia que esse ato causaria, especialmente na Inglaterra. Mal sabiam eles que as palavras libertadoras do Príncipe da Paz pudessem gerar tamanha tempestade de fogo, em cujo epicentro se incendiava o insaciável libido do rei Henrique VIII. O fogo da fé. Mártires de um livro. Londres, Inglaterra. Um dos fatos mais incontestáveis da reforma foi o papel essencial que a libido do rei Henrique VIII exerceu na abertura do caminho para o protestantismo na Inglaterra. Após 16 anos de casamento com Catarina de Aragão, Henrique se apaixonou por uma linda jovem da corte, senhorita Ana Bolena, que havia recentemente voltado da França. De repente, Henrique VIII chegou à conclusão de que Deus o havia amaldiçoado por ter se casado com a viúva do seu irmão, e que era por essa razão que Deus o estava castigando ao não permitir que tivesse nenhum filho homem que sobrevivesse. Ele acreditou, portanto, que era seu dever livrar-se de seu falso casamento e casar-se novamente, já sabendo exatamente quem seria a nova esposa. Há muitos católicos polêmicos que dizem que Henrique VIII era concupiscente, incapaz de ser fiel no casamento, e que Ana Bolena o havia enfeitiçado. Coitadinha da Catarina de Aragão. Ela teve uma vida tão difícil sendo abandonada pelo rei. Ela foi o primeiro membro do Clube das Desquitadas. Sem ter culpa alguma, ela foi vítima de sua própria infertilidade. A descrição básica do papel de qualquer rainha no início do período moderno era ter um herdeiro para que a segurança da nação continuasse estabelecida no futuro. E isso é algo que ela não consegue fazer. Apesar de inúmeras tentativas e abortos, ela dá à luz a uma filha, Maria. Mas não era o que o rei esperava. Henrique tinha uma incrível habilidade de se autoconvencer de que qualquer coisa que ele quisesse também era a vontade de Deus. E uma vez que se convencesse disso, nada o impediria de fazê-lo. Assim como Catarina e Henrique, Ana Bolena também tinha interesses religiosos, que parecem ter sido formados enquanto vivia na França, já que não era ilegal ler a tradução da Bíblia em francês. Ana parecia ser devota de William Tyndale e seus escritos. Ela se interessava pelo protestantismo, foi educada na França, onde lia livros protestantes e se associava com outros protestantes na corte. Eu suponho que essas eram as pessoas que a incentivavam a se tornar a esposa do rei. Em 1528, Tyndale escreveu A Obediência de um Cristão, um livro que afirmava corajosamente que os fiéis comuns deveriam tirar seu sustento espiritual diretamente das Escrituras e viver pela palavra de Deus, em vez de seguir, de acordo com Tyndale, superstições papais. Ele queria levar as palavras de Deus aos homens e mulheres comuns da Inglaterra. Ele queria que suas opiniões fossem representadas na organização da Igreja e do Estado. Tyndale proclamava obediência aos poderes existentes, uma hierarquia secular, transmitida de geração em geração, uma ideia que rapidamente agradou o rei Henrique. O livro foi apresentado ao rei Henrique por Ana Bolena.
O livro Obediência de um Cristão teve uma influência muito positiva em Henrique. Essa é uma publicação para ser lida por todos os príncipes da Europa. Foi um livro muito reconfortante para ele, porque príncipes poderiam agora governar não apenas por direito divino, o que continuariam fazendo, e até mesmo Tyndale não negava isso, mas governariam também com o consentimento da população. Com o passar dos anos, isso se transformou na convicção de que Deus o havia ordenado como chefe supremo da Igreja da Inglaterra, segundo em hierarquia, estando somente abaixo de Cristo, não aceitando nenhuma autoridade humana, mas exercendo a autoridade de Deus em seu nome sobre a Igreja da Inglaterra. Pode-se dizer que a sua reforma tinha motivos parecidos com a reforma de Martinho Lutero. Ambos sentiam que Deus estava enfurecido e que precisava ser apaziguado e que a retidão precisava prevalecer. Henrique era um homem virtuoso, um homem com consciência, o que significa que o que for que sua consciência lhe diga, ele deve obedecê-la. E sua consciência, de acordo com o dramaturgo Robert Bolt, era voraz. O poder da palavra. Alemanha, 1525. Levou menos de 2 anos para Tyndale traduzir o Novo Testamento da versão grega de Erasmo e começar a contrabandeá-lo da Alemanha para a Inglaterra. Nada disso seria possível se não fosse pela ajuda de um inovador alemão, Johannes Gutenberg, que inventou a prensa um século antes. Gutenberg começa a imprimir em meados do século XV. Sua primeira impressão resultou em menos de 200 livros. No período de 2 gerações, Martinho Lutero conseguiu publicar um panfleto impresso que, no decorrer de 1 ano, venderia 250 mil cópias. A impressão de livros era algo revolucionário no século XVI. Um próspero mercado negro contrabandeava bíblias de gráficas na Alemanha e Bélgica para a Inglaterra, escondendo páginas das escrituras em sacos de grãos e rolos de tecidos. Seria impossível vender publicamente esses fragmentos da Bíblia que Tyndale estava produzindo, pois isso era ilegal. Então a única opção era contrabandeá-los como se fossem drogas, e as autoridades inglesas as consideravam da mesma maneira que as autoridades aduaneiras e governamentais do mundo moderno consideram o contrabando de heroína ou qualquer outro tipo de droga. E é claro que para a igreja seria um veneno da mesma forma. Trazer essas traduções heréticas da Bíblia era uma maneira de contaminar a sociedade. Elas podem ser proibidas, mas ao serem proibidas, o resultado é um certo aumento de preço e a formação de uma rede de contrabandistas cujo trabalho era trazê-las para a Inglaterra. Então, mesmo com a proibição, há um escoamento constante de livros ilegais para a Inglaterra, vindos da Alemanha, Holanda e outros países. Os bispos conseguem queimar os livros que encontram, publicar listas de livros proibidos e conseguem prender todos os que fossem encontrados com tais livros. O que não conseguem é interromper o fluxo de livros. Eu acredito que os impressores sempre buscam um mercado mais líquido. Devemos lembrar que quando as impressões começaram, as primeiras impressões eram de livros que as pessoas compravam, isto é, livros que a igreja queria que eles lessem, como por exemplo, livros litúrgicos, livros para adoração. Mas durante a reforma, acredito que a situação mudou um pouco. Existem as gráficas que querem lucrar, mas que também querem ser divinas, que querem agradar a Deus, e certas gráficas em Antuérpia, na Bélgica, que imprimiam para o mercado inglês, mas o faziam com a consciência de que também estavam realizando a obra de Deus. Eles sabem que este é um texto cristão, e a noção de que isso poderia estar disponível no idioma popular para que o povo comum pudesse ler, causa um grande fascínio, principalmente porque as versões impressas eram vendidas por um preço acessível, e isto acontecia em qualquer lugar da Europa. Para onde a reforma se espalhava, um de seus apelos mais poderosos era: você pode ler a Estado. Pessoas comuns podem ter acesso a ela, podem usá-la para buscar a Deus e também para criticar a igreja.
A coincidência da tradução da Bíblia para o inglês com a invenção da prensa criou um mercado irresistível para as Bíblias impressas em inglês. Mas graças a John Wycliffe e à repercussão negativa de sua tradução da Bíblia, a posse da Bíblia em inglês era considerada ilegal. A única maneira de comprar uma Bíblia era literalmente por debaixo da mesa, no mercado negro, da mesma maneira que alguém compraria drogas ilegais nos dias de hoje. O problema da Bíblia que William Tyndale havia criado era o fato de que ele o fez sem autorização da igreja. E a igreja estava muito assustada com o que estava acontecendo em outras regiões da Europa. Em outros lugares da Europa, havia uma reforma se formando, a reforma de Martim Lutero, em Zurique. As autoridades da igreja na Inglaterra olhavam para aquilo e pensavam, essa Bíblia tem tido tanta repercussão em outros lugares, não podemos permitir que isso aconteça aqui. Eles começaram a falar em fazer sua própria tradução, mas não fizeram nada a respeito. E o que foi que fizeram? Queimaram a Bíblia de William Tyndale. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz. E houve luz. Isso é um material físsil. Isto é uma arma nuclear. Você não pode simplesmente entregá-lo a qualquer um. É muito poderoso. O receio era que as pessoas comuns tivessem acesso à Bíblia sem uma orientação própria de como entendê-la. Receio de que pudessem interpretá-la de forma errônea. Receio de que a Bíblia passasse a ser então algo que a igreja lhes oferecesse, mas algo que poderiam usar contra a igreja. Será possível que Deus Todo-Poderoso, Criador das estrelas, do sol, do mar, da terra e do nosso mundo, fale somente latim? Thomas Bilney é uma das figuras mais influentes do começo da Reforma Inglesa. Não se sabe se era um protestante ou um devoto de Erasmo. Bilney estimulou a tradução da Bíblia e as críticas ao clero mais que o próprio Erasmo. Que parte desta Bíblia diz que devemos orar aos santos já mortos? A igreja temia claramente os efeitos potencialmente devastadores do chamado evangélico. Então teve que agir para silenciar as vozes da dissensão. Era necessário defender essa instituição que unia as pessoas a Deus, que unia toda a Europa a Deus. Era essa a atitude de Sir Thomas More, por exemplo, uma das mentes mais brilhantes do seu tempo, um homem interessado na reforma, mas, no final, muito mais interessado na união, chamada por ele de União Católica da Europa. Onde é que diz que nossas obras nos salvarão? Thomas Bilney, ou Pequeno Bilney, como era conhecido por seus amigos, foi literalmente arrastado do púlpito enquanto pregava uma homilia e foi preso. Apenas a verdade contida na Bíblia! Ele pregava fervorosamente contra a corrupção do clero no final dos anos 1520. Ele é preso e, depois de ser colocado sob excruciante tortura, é forçado a retratar-se e a confessar seus erros. Após isso, ele fica com a consciência bastante pesada, sentindo que havia traído a Deus e a Jesus Cristo. Tyndale começou a se preocupar com sua segurança e se mudou da Alemanha para a Bélgica, onde se associou com um de seus amigos de Cambridge, John Frith, de quem recebeu ajuda para traduzir o Velho Testamento, do hebraico para o inglês. Frith havia fugido para Antuérpia, depois de sobreviver a um episódio no qual ele e 8 acadêmicos de Oxford foram presos por atos considerados heréticos, principalmente por terem lido a Bíblia em inglês. 3 colegas de Frith morreram durante seu encarceramento. Fizemos um bom trabalho juntos, John. Foi uma honra, Mr. Tyndale. Quando chegou a época de levar as traduções para que fossem publicadas na Alemanha, Tyndale fez a viagem no lugar de Frith, pois sabiam que os espiões do Império Romano estariam esperando por eles na Alemanha. E ao contrário de Tyndale, Frith era casado e tinha filhos. Rei versus Papa. Thomas More admirava a religiosidade de Catarina de Aragão e, assim como ela, era um católico devoto. Mas ele também era fiel ao rei e, ao contrário do que o povo acreditava, argumentou várias vezes perante os representantes do Papa pela anulação do seu casamento.
Somente depois que o rei, com incentivo de Ana Bolena, começou a usurpar o controle da igreja na Inglaterra, foi que More começou a impor um limite. A história inglesa começou com disputas entre as autoridades eclesiásticas e o rei Henrique VIII, que na realidade não estavam relacionados à reforma. Se relacionavam ao fato de que ele continuava casado contra sua vontade e estava determinado a fazer com que a igreja confirmasse que ele nunca havia se casado com Catarina. Nós frequentemente chamamos o que aconteceu com a rainha Catarina de Aragão de divórcio, mas não foi. Na realidade, foi uma tentativa de Henrique VIII dizer: Papa, eu nunca fui casado com esta mulher e suplico que Vossa Santidade, o Papa, confirme isso para que então eu possa me casar com outra pessoa. O Papa não podia fazer isso, o que resultou em uma força irresistível, fazendo pressão sobre um objeto imóvel. O Papa não podia aceitar isso, porque o sobrinho de Catarina de Aragão era o homem mais poderoso da Europa, o imperador Carlos V, e aos seus olhos, Carlos era muito mais importante para o Papa do que Henrique VIII. Então não foi difícil concluir que Carlos V não aprovaria algo que arruinasse a vida de sua tia. Esse era o problema e foi a razão do rompimento com Roma. Majestade. Henrique continuou pleiteando com o Papa para uma anulação, e o Papa provavelmente teria aceitado seu apelo, se não fosse pelo fato importuno de que ele estava em uma prisão domiciliar sob a guarda do imperador romano, que era sobrinho de Catarina de Aragão. O Papa se recusa a alterar sua decisão. Eu quero isso anulado. E quero agora. Vossa Majestade, minha fidelidade... Vossa fidelidade para com o vosso rei. Thomas More era um humanista cristão e um estudioso europeu, o que nos faz supor que ele simpatizaria com este novo movimento reformista. Mas Thomas More era, assim como muitos humanistas cristãos, fielmente comprometido à unidade e à continuidade da Igreja Católica. Sir Thomas More estava determinado a proteger a doutrina da Igreja. O que ele via no rei era simplesmente imoralidade. More demorava para se decidir, mas por fim se recusa a obedecer o rei. Um rei desejando despejar a mulher que foi fielmente casada com ele por quase 20 anos, somente porque está cansado dela e porque queria ter um filho. Casamento é sagrado. Eles prometeram fidelidade um ao outro e isto deve ser permanente. Eu vejo More como um homem enigmático. Porque de um lado temos o enigmático e irônico More, que escreveu Utopia. E do outro temos um More militante, um More furioso. O homem que realmente se açoitava como um ato de penitência. E também tratava os protestantes e evangélicos terrivelmente. Pessoalmente batendo neles, os aprisionando, tendo um prazer feroz em vê-los queimando na fogueira. Eu não acho fácil relacionar esses dois Thomas More, mas eles são a mesma pessoa. Do ponto de vista de Thomas More, o que o rei estava fazendo era se separar do corpo de Cristo. Ele estava se afastando do mundo cristão da época, que já existia há séculos. More acreditava que, se ele concordasse com o rei, ele estaria fazendo o mesmo. O preço da heresia. Prisão da Torre de Londres, 1529. Vianney foi preso na Torre de Londres e, como muitos acusados de heresia, foi persuadido a retratar-se. Sua retratação é ambígua. Lhe permitem se esquivar um pouco, mas isso faz com que fique com a consciência pesada. Ele acredita que traiu a Deus, que traiu a Cristo. Enfim, ele decide ir para Jerusalém. Para ele, Jerusalém era a cidade de Norwich, onde o bispo perseguia ferozmente a heresia e os hereges. Vianney vai até lá para pregar, reconhecendo que isso seria praticamente um ato de suicídio. Holanda, 1529. Na mesma época em que Vianney pregava sua versão de reforma na Inglaterra,
Tyndale viajava da Bélgica para a Alemanha com a tradução dos primeiros 5 livros do Velho Testamento, que haviam sido traduzidos por ele por Fred. O barco de Tyndale afundou perto da costa da Holanda, no caminho entre a Bélgica e a Alemanha. Toda a tradução dos primeiros 5 livros do Velho Testamento foi perdida no mar. Tyndale conseguiu chegar em Hamburgo, onde encontrou-se com um de seus colegas de Cambridge, Miles Coverdale. Eles retraduziram as páginas perdidas do Velho Testamento, enquanto hospedados na casa de uma viúva rica, Margaret von Emerson, cujo irmão era íntimo de Martinho Lutero. Ela trabalhava como padroeira e os protegia com um teto sobre suas cabeças e com alimento, permitindo assim que continuassem seu trabalho. Esse era o seu papel. No entanto, Tyndale não se contentava apenas com o trabalho de tradução. Ele escreveu vários panfletos que atacavam as práticas corruptas da Igreja e algumas das doutrinas que considerava como falsas. Thomas More via Tyndale como uma versão inglesa de Lutero e viu os dois como inimigos do Estado e da Igreja da Inglaterra. More lutava contra eles por meio de vasta publicação de panfletos escarnecedores. Tyndale e Lutero revidavam da mesma forma. Mestre More acredita que seus erros estão sutilmente ocultos, que homem algum consegue encontrá-los. Mas com caridade eu exorto a... É para mim assombroso que qualquer homem cristão se queixe pela queima de tal livro, chamado de o Novo Testamento. Procuro apenas uma coisa, que preeminência seja dada às Escrituras divinas. Julgue, leitor cristão, se é possível que ele seja melhor do que uma besta, de cuja boca tão selvagem e imunda espumam blasfêmias contra as cerimônias sagradas e os sacramentos abençoados de Cristo. Tyndale sentia profunda saudade de sua terra natal e conseguia sobreviver à vida de fugitivo somente devido à sua sincera crença religiosa. Seu maior desejo era voltar para a Inglaterra para pregar usando as Bíblias, que contrabandeava para o país com tanto sucesso. Antuérpia é uma cidade enorme. É um ótimo lugar para se esconder. Lá se encontra uma grande comunidade de exilados da Inglaterra, mas é também um lugar excelente para exportar livros para a Inglaterra. Mas os espiões do Sacro Império Romano se aproximavam cada vez mais de Tyndale e ele achou necessário voltar a se esconder. As palavras usadas para descrever a vida de Jesus pareciam ressoar na vida de Tyndale. As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Testemunha de Deus. Tornava-se cada vez mais claro ao rei Henrique que o Papa nunca lhe concederia a anulação. E Ana continuou a esperar pelo casamento. Eu não acho que Henrique planejava uma reforma teológica. Ele desejava um divórcio e adorava a ideia de existir a supremacia do rei sobre a Igreja. Mas o real progresso da reforma sob as suas asas, em termos de mudança teológica, por exemplo, é muito irregular. No entanto, Henrique já havia se convencido de que Deus não aprovava seu casamento com Catarina. Então, se o Papa não aprovasse a anulação, eles estariam contrariando a vontade de Deus. Este era o pior pesadelo de Thomas More. Se o Papa tivesse aprovado a anulação, More aprovaria a decisão, porque teria vindo da sede do poder católico. Mas ele não podia suportar a ideia de o poder do Papa ser transferido para o rei da Inglaterra, conceito esse que ficaria conhecido como supremacia do rei. Outros, como o Thomas Bione, se refreavam para evitar a perseguição das autoridades da Igreja e do Estado. Dizei-me, meus amigos, se a verdade nos libertará, qual o poder então das minhas verdades ou mentiras? Thomas, não se cobre tanto. Deveríamos ser sábios como serpentes e inofensivos como pombos. Prefiro ser um pássaro que uma serpente. E prefiro morrer do que continuar a espalhar mentiras. Thomas, para onde vais?
Eu irei a Jerusalém. E respondeu Era Satanás comum ao entre os Senhor, acusados hereges se retratarem para evitar sua execução, depois sentirem-se culpados e retirarem sua retratação. Mas agir de tal maneira era praticamente cometer suicídio, porque reincidentes eram imediatamente condenados à morte. Esta é a palavra de Deus. Thomas Bilney passa 2 anos em Cambridge antes de ceder ao peso de sua consciência e então declara sua intenção de voltar à pregação reformista, sem medo das consequências. Bilney sai de Cambridge e começa a pregar com total ousadia, distribuindo os livros e bíblias de Tyndale. Ao fazer isso, ele assina sua própria sentença de morte. Thomas Bilney, um dos primeiros mártires da Reformação inglesa, enfrentou o problema de ter retornado à fé evangélica. Ele cedeu, mas o que fez depois disso? Em agonia, decidiu que precisava enfrentar o martírio. Ele voltou ao lugar onde pregava sua doutrina evangélica e a pregou novamente, apesar do fato de haver se retratado no passado. Esta é a palavra de Deus em nosso próprio idioma. Foi traduzida por grandes homens que desejam que vós saibais das coisas que somente clérigos sabem. Vinde, é para vós. É difícil discernir os pensamentos de um homem que esteja preparado para enfrentar a morte. Eu suponho que seja um tipo de autoestima na qual a pessoa tem que cumprir com os padrões que estabeleceu para si, os quais foram traídos ao retratar sua fé. Acredito que no final também devem sentir certa paz e serenidade por terem voltado à posição da verdade, de afirmação. A coisa mais difícil do mundo é os seres humanos entenderem uns aos outros. Bilney foi condenado à morte pelo bispo Richard Nix. E ele sabia que desta vez não teria oportunidade de se retratar. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás. Alguns de seus amigos de Cambridge vieram confortar Bilney durante suas últimas horas. E a chama não te consumirá. Thomas, o que fazeis? Porque sou o Senhor, teu Deus. Tome, pare! Pare com isso, homem! O Santo de Israel, o teu Salvador. Ele o surpreendeu ao queimar um de seus dedos em preparação para a morte pelo fogo que o esperava. Mártir é uma palavra grega que significa testemunha. Qual a coisa mais preciosa que alguém pode ter? É a própria vida. Quando alguém está disposto a dar a sua vida por algo, está prestando um forte testemunho sobre aquilo. Se tiver que fazer uma escolha, o mártir é alguém que cumpre com seu testemunho. Essa não é a única maneira de prestar um testemunho, mas talvez seja a mais visível. Mas acredito que escolher a morte seria um testemunho por excelência. Acho que para a maioria dos mártires existe a preocupação de serem testemunhas da sua fé, de como o seu comportamento e suas declarações podem afetar outras pessoas que compartilham a mesma fé. Leve-me a Cristo! Leve-me a Cristo! Obrigado, Senhor. Aqui. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Eles tentavam se livrar de algo que colocava as almas em perigo, o que é muito pior do que somente colocar os corpos das pessoas em perigo. Morrer queimado parece horrível.
mas é apenas um de muitos métodos horríveis de execução já inventados. Se eu fosse executado hoje, preferiria ser queimado numa fogueira do que ser torturado na roda, uma prática bastante comum na França até o século XVIII. Aproximadamente 5.000 pessoas foram judicialmente acusadas e executadas por heterodoxia no século XVI e no início do século XVII. Para colocar isso em perspectiva, nos anos de 1941 e 42, durante o Reich de Hitler, mais judeus foram mortos na câmara de gás por dia, 365 dias por ano, durante 2 anos, do que pessoas foram mortas por ordem judicial durante todo o período da Reforma. Eu acredito que a atitude dos mártires naquela situação foi uma experiência muito menos entusiasta do que podemos imaginar ao olharmos para o passado. Foi uma situação lastimável. Eu acredito que, na minha opinião, aquilo foi horrível, especialmente as maneiras de infligir a morte. Porém, acho que se você perguntasse para Tyndale ou a qualquer dos mártires, eles diriam que valeu a pena. Por que eu estaria disposto a morrer? Essa é uma pergunta muito difícil. Eu acho que, assim como eles, eu não saberia dizer até que tivesse que enfrentar a situação. Acredito em várias coisas, coisas como a verdade, talvez como a religião, ou até sobre mim mesmo. E espero que, se necessário, eu possa defendê-las, mas nunca terei certeza. Eu espero, como cristão que sou, que estaria disposto a morrer pela disponibilidade das escrituras cristãs. É muito difícil entender por que as pessoas estão dispostas a morrer pela verdade, mas estão em todas as épocas. Eu acho que não é possível prever a reação das pessoas quando forem forçadas a ir contra suas crenças, que acreditam ser completamente verdadeiras. Algumas pessoas irão abandoná-las, outras não. E geralmente as pessoas mais mansas, tímidas e irresolutas subitamente se tornam corajosas. Eu sou uma pessoa de fé e se o momento decisivo chegasse e eu percebesse que minha salvação eterna estava em jogo, eu espero que estaria disposto a morrer por certas coisas. Do meu ponto de vista, se alguém não está disposto a morrer por certas coisas, em um determinado ponto, se torna difícil saber pelo que estão dispostos a viver. Trovões rugem ao redor do trono. Depois de 22 anos de casamento com Catarina de Aragão e 6 anos de galanteio com Ana Bolena, o rei Henrique expulsou Catarina e sua filha Maria do palácio de Genres, separando-as e banindo para diferentes partes do reino. Maria tinha 15 anos de idade e era próxima na linha de sucessão ao trono. Ela nunca perdoou a intrusa protestante, Ana Bolena, por ter destruído sua vida e de sua amada mãe. Maria fez com que os protestantes pagassem muito caro quando se tornou rainha anos mais tarde. Henrique estava desesperado em assegurar a continuidade dinástica, e o problema se relacionava também à questão da validade de seus casamentos. De acordo com a lei canônica, ele não poderia deixar sua esposa para casar-se com Ana Bolena. Ana Bolena tomou o lugar de Catarina de Aragão e trouxe consigo suas ideias evangélicas, inclusive a de fazer com que o rei usurpasse o controle da Igreja da Inglaterra, para que seu casamento pudesse ser aprovado. Quando um conselheiro de confiança do rei Henrique, Thomas Wolsey, não conseguiu obter a anulação do casamento com Catarina de Aragão, ele foi acusado de traição e despojado de seu gabinete governamental. Existe um excelente poeta na Casa de Tudor que escreveu Trovões rugem ao redor do trono. É verdade. Se você brincar com a monarquia Tudor, provavelmente terá um final desagradável. Na mesma época, o tempo estava se esgotando para a guerra de Thomas More contra os reformistas. Juntamente com Thomas Cromwell, o primeiro-ministro do rei, e John Stokes, bispo de Londres, ele enviou espiões por toda a Europa, procurando William Tyndale. Quando o processo do divórcio começa a acelerar, quando Thomas Cromwell começa a colocar pressão na igreja e a cortar os laços entre a Igreja da Inglaterra e Roma,
Moore despacha espiões atrás de Tyndale e escolhe um de seus amigos para o serviço. E Steve Volkin, que tem ligações com os comerciantes de Antuérpia e consegue identificar contatos para encontrar Tyndale. Vole não encontra Tyndale. Tyndale o encontra. Que palavras maravilhosas! Vogue se impressiona com Tyndale de tal maneira que escreve um relatório ao rei em seu favor. O rei, em troca, faz uma oferta a Tyndale de livre passagem se ele retornar à Inglaterra. Ele então começa a negociar com os governantes através de intermediários. E Tyndale lhe faz uma proposta extraordinária que, na minha opinião, nos mostra algo fundamental sobre este homem e suas prioridades. Ele diz que, se o rei concordasse em permitir que a tradução da Bíblia fosse publicada em inglês, não necessariamente a feita por Tyndale, mas qualquer tradução da Bíblia para o inglês, ele prometeria nunca mais escrever nem pregar nenhuma palavra. Para ele, esta era a prioridade, fazer com que a Bíblia chegasse à Inglaterra. Vogue, obviamente, não podia decidir pelo rei. Tyndale procurou dias depois, retirou sua proposta e desapareceu. Por um tempo, essa relação parecia ter futuro. Crowell parecia querer apoiar Tyndale. Mas Tyndale acha a situação suspeita. E o próprio rei acha tudo ainda mais suspeito. Ele leu os livros de Tyndale e gostou de seu trabalho, mas não queria ter nada a ver com Tyndale. A busca por um herdeiro. Apesar dos protestos de Thomas More, o rei Henrique usurpou o controle da Igreja da Inglaterra, anulou seu casamento com Catarina de Aragão e aprovou seu casamento com Ana Bolena, que foi imediatamente coroada rainha da Inglaterra. Thomas More selou seu destino ao se recusar a assistir o casamento. Não demorou muito até que Henrique começou a fazer acusações contra Thomas More e o jogou na mesma prisão em que More havia jogado seus inimigos anteriormente. Um deles foi John Frith, que tinha retornado para a Inglaterra meses antes, sob uma promessa de imunidade similar ao que o rei havia oferecido a Tyndale. Ele foi aprisionado sumariamente e sentenciado à morte. De alguma forma, Tyndale conseguiu lhe enviar uma carta. Caro amigo, não temais homens que o ameaçam, nem acrediteis que serão justos, mas acreditai naquele que é cheio de verdade e faz valer suas palavras. Frith foi morto por fogo junto com Andrew Hewlett, outro acusado de heresia. Vós lutais pelo Evangelho de Cristo, uma luz que deve ser alimentada com o sangue da fé. Pois Cristo, que nunca pecou, também sofreu por nós, nos deixando um exemplo a ser seguido. Vossa esposa está em paz com a vontade de Deus e não deseja que a glória de Deus seja dificultada por ela. Esses homens são hereges. Não oreis por eles mais do que oraríeis por um animal moribundo. Pai, perdoa-lhe. Não deixeis que vosso corpo enfraqueça. Se a dor for maior que vossa força, lembrais que tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. E orai ao Pai em nome de Cristo, e Ele aliviará a vossa dor, ou encurtará. O preço da condenação. Palácio Henrique VIII, 1533. Ana Bolena deu à luz a sua primeira e única filha, Elizabeth. Uma menina, Vossa Majestade. Muito saudável. Henrique começou a suspeitar que seu novo casamento, assim como o antigo, estava amaldiçoado. O que devo fazer para gerar um filho? Quase que automaticamente, Henrique começou a procurar razões teológicas para entender o motivo de seu casamento com Ana Bolena não ter sido aprovado por Deus. Thomas More continuou a negar a validade do ato de sucessão que reconheceu o rei Henrique como líder da igreja. E com isso, o rei Henrique lhe condenou à prisão por uma série de falsas acusações.
Muitos dos hereges do século XVI passaram grande parte de seu tempo na prisão estudando, principalmente na Torre de Londres. Eu acredito que era uma grande fonte de consolação para eles. A Torre de Londres era como uma pequena universidade, onde católicos encarceravam protestantes e protestantes encarceravam os católicos. More sabia que seu destino já havia sido traçado, quando apareceu perante o tribunal e descobriu que o pai, o irmão e o tio de Ana Bolena eram 3 dos 4 juízes. Thomas More, vós fostes acusado de heresia. Tende algo a dizer? Na mesma época, um dos espiões de More ofereceu ajuda a Tyndale. Que lugar maravilhoso. William Tyndale! Vós estáis sob detenção! E então o traiu e lhe denunciou às autoridades belgas. Ele foi preso no castelo de Vilvoorde, perto de Antuérpia. A primeira esposa do rei Henrique, Catarina de Aragão, foi separada de sua filha e banida para um castelo distante e úmido, onde começou a ter problemas de coração. Apesar de sua segunda esposa, Ana, estar grávida novamente, Henrique não estava satisfeito. Quem é essa moça? Lady Jane Seymour. No mesmo ano, após 16 meses na prisão, Tyndale fez um simples pedido. Eu imploro a Vossa Senhoria, em nome do Senhor Jesus, que se devo permanecer aqui pelo inverno, Vossa Senhoria diga ao comissário que faça a gentileza de enviar-me, dos meus pertences que estão com ele, um chapéu contra o frio. Visto como sinto muito frio na cabeça e sou afligido pela contínua tosse, que aumentou muito nessa cela. Também uma capa de inverno, pois a que tenho é muito fina. Também uma peça de roupa para agasalhar minhas pernas. Permitam-me ter uma lâmpada à noite. É aterrorizador ficar sentado sozinho no escuro. Mas antes de tudo, peço que ele gentilmente me permita ter uma Bíblia hebraica, uma gramática hebraica e um dicionário hebraico para que eu aproveite o tempo estudando a Bíblia. Mas se qualquer outra decisão foi tomada a meu respeito para ser executada antes do inverno, terei paciência aceitando a vontade de Deus. Para a glória da graça do meu Senhor Jesus Cristo, cujo Espírito eu oro, que possa dirigir sempre o vosso coração. Amém. William Tyndale. O pedido de Tyndale foi negado. É de cortar o coração. Um pedaço de pano, um boné e um casaco. E isso não foi o pior. Pior não deixarem ler a Bíblia depois de tudo que passou. Parece que Tyndale queria continuar seu trabalho, principalmente a tradução das escrituras em hebraico. Ele havia publicado o Pentateuco em 1530 e, enquanto isso, havia traduzido outras porções da Bíblia. É claro que ele gostaria de continuar com seu projeto e com seu estudo. É triste e lamentável ver um estudioso tão brilhante reduzido a circunstâncias tão medíocres. Disposto a matar, disposto a morrer. Palácio do rei Henrique VIII. Ana Bolena, segunda esposa, é presa da mesma maneira que a primeira, Catarina de Aragão. Deveis ir agora. Então sede corajosa e nos veremos em breve. Não, mamãe, não! Não ouvis isso, Henrique? Não ouvis nossa filha chorando? Ela é a vossa filha. Eu sou vossa esposa.
É sempre muito difícil entender os motivos do rei Henrique VIII. Ele era um homem monstruosamente egoísta e, ainda assim, justificava esse egoísmo como a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Prisão da Torre de Londres, 1535. É a hora. Meu querido Senhor, Rei e marido, a hora de minha morte se aproxima. O terno amor que lhe devo força-me a escrever-te. Vilvoorde, Bélgica, 1536. Prisão da Torre de Londres, 1536. Andai com vigor, senhoritas. Estamos indo a uma execução, não a um funeral. De minha parte, eu lhe perdoo por tudo. E desejo e oro a Deus para que lhe perdoe também. Deus abençoe a rainha. Deus abençoe a rainha. Retrate-se! Ainda tens tempo! Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe, rainha. Retrate-se! Retrate-se! Deus te abençoe. Não precisarei mais disso. William Tyndale, também conhecido como Hutchins, estás condenado por heresia e sentenciado à morte por estrangulamento e fogo. Eu te perdoo, aqui e agora. Não temais vossa função, pois vou para Deus. E por fim, lhe envio nossa filha, Maria, implorando que sejais um bom pai para ela. Me ajudais a subir? Mas para descer, não precisarei de ajuda. Bom povo cristão, vim aqui para morrer. De acordo com a lei e pela lei, fui julgada para morrer. E por isso, não vou falar contra ela. O rei me pediu que fosse breve. E como sou um obediente servo do rei, breve serei. Mas oro a Deus para que salve o rei e que ele tenha um longo reinado sobre vós, pois nunca houve um príncipe tão gentil e misericordioso. E assim deixo o mundo e todos vós
E sinceramente desejo que todos rezem por mim. Eu sou leal e fiel ao meu rei. Mas Deus primeiro. Deus vos abençoe. Senhor, tenha piedade de mim. A Deus eu entrego minha alma. E por último, faço esse voto, que meus olhos o desejam acima de tudo, Catarina, a rainha. A Jesus Cristo entrego minha alma. Senhor Jesus, receba minha alma. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Vossa Majestade, acorde, levante. A rainha morreu. Sois o rei da Inglaterra agora. Prepare os cavalos. Iremos a Londres. A vinda à tona da versão do Rei Tiago da Bíblia foi realizado graças ao suporte financeiro generoso de Rex and Ruth Mon, Alan S. and Leslie Layton, David E. and Verla A. Sorensen, Fundação do Legado de Sorensen, David e Laura McAllister, Todd e Amy Nelson, Fundação de George S. e Dolores Doré Eccles, os membros do Conselho de Liderança da BYU Broadcasting e a Fundação de Filmes Legacy.